Na semana passada, um desabamento de uma casa de 3 pavimentos aconteceu na cidade de Taboão da Serra, interior de São Paulo. Tudo isso por conta de um dos erros mais cometidos em obras, um erro que até mesmo você pode cometer. No vídeo de hoje vamos analisar quadro a quadro desse acontecimento e mostrar como isso poderia ter sido evitado. Se você ficou curioso, deixa o seu like e se inscreve no canal. São vídeos como esse toda semana. E para você que é engenheiro ou estudante de engenharia, fica até o final do vídeo que eu vou te dar a oportunidade de participar de algo que vai mudar para sempre a sua carreira profissional. Eu sou o engenheiro Felipe Rodrigues e você está no canal da Engenharia. Na última segunda-feira, dia 9, na rua Davi da Silva Meireles, em Taboão da Serra, uma casa de 3 pavimentos colapsou após ser engolida por um lote em obras ao fundo. Antes de começar a explicar ponto a ponto o que ocorreu nesse vídeo, vamos entender primeiro o contexto. A casa que desabou nem sempre teve 3 pavimentos. Até 2017 era apenas uma casa de um único pavimento. Pelas fotos do Google Street View, podemos ver que ela passou por uma obra de ampliação, ganhando mais 2 pavimentos nesse ano. Mas isso não é necessariamente um problema ou um erro, afinal muitas casas passam por ampliações. E mais à frente teremos a prova que a obra foi muito bem construída, por um motivo peculiar inclusive. Já na rua paralela, Kiziamon Tekeuchi, vemos o local da obra que foi possivelmente a responsável pela causa desse colapso, onde vemos esse ponto comercial em azul, que foi demolido deixando o terreno completamente vazio, em algum momento em 2023. Reparem que esse edifício estava aí desde 2011, bem antes da casa que desabou sofrer a sua ampliação. Obras onde cortes e estruturas de contenção são necessárias, a responsabilidade de cada indivíduo é realmente um pouco confusa para a maioria das pessoas. Mas eu vou tentar explicar como funciona a carga de responsabilidade de cada um nos casos em que isso pode acontecer. Assim como na regra básica do trânsito, em que todos que batem na traseira estão virtualmente errados, a regra de responsabilidade da correta contenção de uma obra é sempre da construção mais baixa. Por exemplo, em uma obra onde existe uma grande diferença de nível, onde uma casa mais acima constrói primeiro e depois uma segunda casa constrói no nível mais abaixo, a casa mais abaixo terá que executar uma contenção capaz de resistir não somente ao peso do solo, mas também às cargas oriundas da casa do nível mais alto. Mas e no caso contrário, onde a casa no nível mais baixo foi a primeira a ser construída? Pois é, ao contrário do que muitos pensam, a casa no nível mais baixo também é responsável indiretamente pela contenção de uma futura edificação. Óbvio que nesse caso a responsabilidade é compartilhada, afinal, a nova edificação acima não pode simplesmente apoiar toda a sua carga no muro de contenção do vizinho, e terá que executar uma fundação que busque solos mais profundos. Mas o que vocês precisam entender é que, em geral, a obra que realizar qualquer tipo de corte no nível natural do terreno terá sempre uma carga de responsabilidade, pois ele está alterando uma condição naturalmente estável para uma condição que demanda uma intervenção estrutural. Entendendo esse ponto, o caso desse vídeo se encaixa perfeitamente no primeiro caso, onde a obra mais acima já existia e uma obra mais abaixo realizou um corte, alterando uma condição estável para uma condição instável. Isso não é proibido, mas existe uma forma correta a ser executado. O colapso estava tão previsível que os moradores da casa que desabou já haviam abandonado a casa, e filmagens em ângulos diferentes puderam ser feitas. No vídeo que mostra os fundos da casa desabando, podemos ver alguns pontos interessantes. O primeiro deles é o vazio presente logo abaixo das fundações, o que indica que um enorme maciço de terra já havia se desprendido momentos antes. Outro ponto é a casa da esquerda, que apesar de não aparecer no vídeo, também desabou minutos antes.
Outro fato interessante é que a casa não sofreu nenhuma ruptura até atingir o solo novamente, caindo como um bloco maciço, o que mostra a grande rigidez da edificação, provando que pelo menos a supraestrutura foi muito bem construída. Após dar um giro de 90 graus, também é possível ver parte da fundação, que são no sistema de brocas, que não podem ser chamadas de estacas por conta da sua baixa profundidade. Podemos ver também que essas brocas foram escavadas e concretadas em pelo menos 2 etapas, por conta da diferença de seção. Mas pelo fato de estarem intactas, é muito possível que tivessem uma armadura. Outro fato interessante é que ao colapsar, a casa acaba puxando o que parece ser o muro da casa vizinha, que também era uma contenção. Em outro ângulo, conseguimos ver ainda melhor como a casa se comportou estruturalmente, como um monobloco sólido, sem apresentar sequer nenhuma fissura nas paredes, só sofrendo o colapso completo ao atingir o solo. Mas é como eu sempre digo, de nada adianta ter uma supraestrutura sólida e bem construída quando apoiada em uma fundação instável. Mas nesse caso específico, o que levou a esse acontecimento? Apesar de parecer um erro óbvio para muitos, por incrível que pareça, esse é o erro mais cometido em obras de contenção, o corte não controlado do solo. Todos sabemos que o valor de um terreno não é nada barato e não é um crime querer aproveitar cada centímetro quadrado dele. E é em casos como esse que temos que tomar muito cuidado, pois na ânsia de aproveitar ao máximo o lote, um corte mal planejado, sem o devido controle, pode causar um prejuízo gigantesco. Afinal, é permitido fazer cortes dessa forma, no limite de uma edificação existente, para aproveitar ao máximo do lote? E a resposta é sim. Porém, como eu disse antes, existem procedimentos corretos para isso, que podem ser executados de diversas formas, que vão desde a perfuração de estacas juntapostas, ou até mesmo execução de contenção por seção, onde um talude é executado provisoriamente e cortes são executados ao longo desse talude, executando uma contenção que na grande maioria das vezes é em concreto armado. Isso evita o descalçamento completo das fundações. Outro fator é a época da execução desse tipo de obra, que não são recomendadas nos meses de outubro a março, que é quando se precipita 80% do volume anual das chuvas, que inclusive foram intensas dias antes desse ocorrido. É possível ver que numa medida emergencial foi instalada uma lona no local do corte, o que não fez muito efeito, pois o solo recebe umidade não somente da área de corte, mas sim de qualquer outro ponto de infiltração, e ao se encharcar fica muito mais pesado e perde suas propriedades coesivas, que diminuem ainda mais a sua capacidade de carga, o que resultou nesse caso o deslocamento de um grande maciço de terra que antes servia de base de sustentação da casa. Sem essa base de apoio, a estrutura começa a redistribuir tensões, onde justamente começam os relatos dos moradores, que deixaram a casa após ouvir estalos e observar o aparecimento de rachaduras no piso. Esses são efeitos dessa redistribuição. A sorte desses moradores é que a casa era extremamente rígida e ofereceu o tempo e avisos necessários para que pudessem deixar o imóvel antes do colapso total, pois casas mal construídas, com certeza, não dariam tão cordialmente esses avisos. Mas, nesse caso, fica provado a responsabilidade da obra aos fundos? É claro que eu não posso afirmar nada, pois todo um trabalho de perícia ainda será realizado, mas existe uma probabilidade quase certa que sim, o proprietário aos fundos será responsabilizado. Sendo assim, existem algumas possibilidades da minha pouca experiência em situações litigiosas como essa. Caso o proprietário da obra tenha algum tipo de seguro de obras, questão essencial para obras desse porte, ele pode tentar acionar alegando que o colapso teve causas naturais, ou até mesmo um erro construtivo de terceiros e responsabilizar
o engenheiro responsável. E caso ele tenha um seguro, é o que provavelmente vai acontecer, pois o emitente da RT, a notação de responsabilidade técnica, como o próprio nome já diz, é o responsável intransferível por essa obra. Mas caso não tenha seguro e nem mesmo o engenheiro responsável, o proprietário terá de arcar com os prejuízos completamente sozinho. Mas como as questões jurídicas no Brasil são extremamente burocráticas e lentas, é muito provável que isso se arraste por bons anos. Infelizmente, essas famílias que foram afetadas terão uma longa batalha pela frente. Contudo, eu espero sinceramente que isso possa ser resolvido da melhor forma possível. E eu fico feliz por ninguém ter se ferido nesse ocorrido, que já pode ser considerado uma primeira e grande vitória para todos os envolvidos. Por isso, se você, engenheiro ou estudante de engenharia, quer ter plena segurança em suas tomadas de decisões, sem correr o risco de penalizar outras vidas ou até mesmo a sua carreira, conheça o que estamos preparando para você. Fomos pioneiros e ajudamos a formar mais de 25 mil engenheiros na área de estruturas através dos nossos cursos e treinamentos online. Agora, estamos entrando em um novo ciclo e lançaremos em novembro uma novidade que vai mudar o mercado da engenharia de estruturas e fundações para um seleto grupo de profissionais. Estamos convocando você para fazer parte desse novo ciclo. E seu primeiro passo é clicar no link aí da descrição e participar de uma rápida pesquisa. Saiba mais sobre isso clicando agora aí no link da descrição e participe. O vídeo de hoje é isso. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E eu te espero no próximo vídeo. Valeu e até lá!